Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo dos campos magnéticos produzidos por correntes, hoje nós vamos aprender como nós fazemos o cálculo do campo magnético de um solenoide. Então aqui nós temos a representação de um solenoide. Basicamente ele é formado aqui por várias espiras pelas quais passa uma corrente e ele forma, né, pela passagem da corrente, ele forma no seu interior um campo magnético. Então nós vamos aprender como a gente faz o cálculo do campo magnético num solenoide. Vamos estudar também o campo elétrico, o campo magnético de um solenoide modificado na forma de um toroide. E mais para o finalzinho, eu vou fazer um exemplo de uma aplicação na qual a gente tem que decidir qual é a melhor fórmula que a gente vai usar, ou a lei de Biot-Savart ou a lei de Ampère, ok? Bem, vamos fazer uma rápida revisão do que a gente viu nas últimas aulas. Basicamente, o mais relevante foram a lei de Biot-Savart, que é um princípio de superposição para campos magnéticos. Então, se eu tenho o conhecimento da forma de um dado condutor que conduz uma certa corrente I, ao integrar todas as contribuições desse condutor, eu posso calcular o campo magnético B num ponto R qualquer, ok? Vimos que a gente tem também a lei de Ampère. A lei de Ampère, ela também nos permite o cálculo de campos magnéticos. No entanto, ela necessita de que haja uma certa simetria nas linhas de campo magnético ou na forma do condutor da corrente, para que ela seja mais útil ou mais fácil de ser usada do que a lei de Biot-Savart. E por fim, a gente viu, nós vimos por fim que a direção do campo magnético é dada basicamente pela direção da corrente quando a gente usa a regra da mão direita, ok? Vamos então passar ao cálculo do solenoide. Um solenoide é um dispositivo como esse aqui, e o objetivo dele, a função do solenoide, é basicamente produzir um campo magnético. Normalmente eles têm um núcleo formado de algum material ferroso que faz com que o campo magnético seja mais intenso. Então, o objetivo do solenoide é a produção de um campo magnético no seu interior, ok? Então, eu desenhei aqui um solenoide com várias espiras. Ele tem a forma de uma mola, né, como a gente pode ver aqui, e a corrente entra pelo lado do solenoide, né, ela circula todas as espiras e ela sai pelo outro lado do solenoide. Então, pelo fato da gente ter um fio sendo percorrido por uma corrente, a gente vai ter a formação de campos magnéticos, e esses campos magnéticos eles vão se somar vetorialmente, de maneira que as linhas de campo de um solenoide elas têm mais ou menos essa configuração aqui, ok? Bem, um solenoide ideal é aquele cujo campo magnético ele é uniforme no seu interior e ele é zero, né, ele é nulo na região externa ao solenoide. É claro que um solenoide real como esse, ele vai ter um certo valor do campo magnético numa região nas suas extremidades e também próximo dele, ok? Mas para efeitos de cálculo, nós consideramos um solenoide ideal aquele que o campo é homogêneo no seu interior e que ele é zero em qualquer região no seu exterior. Para isso, nós vamos usar esse solenoidezinho que está desenhado aqui com as espiras bastante compactas aqui. Então nós temos um solenoide, ele é percorrido por uma certa corrente I, e essa corrente ela sai na parte superior do solenoide, circula as espiras e entra na parte inferior do solenoide, nesse desenho aqui. Pela regrinha da mão direita, nós sabemos que o campo magnético no interior ele tem que estar apontado nessa direção aqui. Para que eu possa usar a lei de Ampère para o cálculo do campo magnético aqui no interior, eu preciso então definir um contorno ou uma curva amperiana que engloba uma certa quantidade de corrente que passa aí e que produz esse campo magnético. Então eu escolhi essa curva fechada A, B, C, D, formando aqui esse retângulo com um comprimento A, e aqui o lado é irrelevante, como a gente vai ver aqui nos cálculos. Então, o que eu preciso para usar a lei de Ampère é observar o seguinte. A lei de Ampère ela nos fala
que essa integral é uma integral fechada. Mas lá do cálculo, né, vocês vão se recordar que quando você tem uma integral fechada, ela pode ser escrita como a soma de integrais abertas, tendo como limites de integração aqueles pontos que fecham essa curva. Então, nesse caso aqui eu tenho que a integral fechada desse percurso todo é a soma de 4 integrais que vão de A até B, de B a C, de C a D e de D até A. Okay? Isso é um teorema lá do cálculo. Isso aí é uma coisa que, se vocês tiverem alguma dúvida, é só recordar lá. Então vamos pegar cada uma dessas integrais e ver o que acontece. Primeiro, essa integral que vai de A até de D até A, ok? Ou seja, de D até A. Bem, de D até A, essa integral é igual a zero porque esses dois vetores eles são perpendiculares entre si. Né? Então, como a gente tem aqui um produto interno, a gente tem um cosseno de um ângulo e o cosseno de 90 graus, ele é igual a zero. Então, essa primeira integral ela é igual a zero. Pela mesma razão, essa segunda integral, nesse outro trecho do percurso, ela também é igual a zero. Ok? Bom, essa terceira integral, ela é igual a zero porque o campo magnético no exterior de um solenoide ideal é, por hipótese, também igual a zero. Então só nos resta, para o cálculo dessa integral, essa integral no percurso que vai de A até B, que tem um comprimento, né, no nosso desenho, H. Bem, essa superfície, esse contorno, ele engloba uma certa corrente, ele envolve uma certa corrente, que é dado por I, que é a corrente que percorre cada uma das espiras, vezes NH, sendo N uma densidade de espiras, é uma certa quantidade de espiras por unidade de comprimento. Então, a partir desses dados, nós temos que o B vezes o H, que é esse lado esquerdo da minha lei de Ampère, vai ser igual a M0 I NH. Então, daqui a gente tira que um campo magnético no interior de um solenoide ideal, ele é dado por μ0 I vezes N. A gente observa nessa expressão que o campo magnético de um solenoide ele não depende da forma do solenoide. Né? Você pode ter espiras quadradas, retangulares, triangulares, circulares. Né? O campo magnético é o mesmo. Ele só depende da densidade de espiras, ou seja, da quantidade de espiras por unidade de comprimento do solenoide e da corrente do solenoide. Né? E o fato da gente ter μ0 aqui significa que a gente tem um vácuo lá no interior do solenoide. Ok? Vamos ver uma aplicação bastante simples do campo num solenoide. Então eu tenho esse probleminha aqui que me diz o seguinte. O solenoide tem um comprimento L, que é dado por isso aqui, um diâmetro D, e conduz uma corrente I. Então, foi dado o comprimento, o diâmetro e a corrente. É formado por 5 camadas de espiras cerradas, ou seja, elas são bem fechadas entre si, cada uma com 850 espiras. Né? Qual é o valor de B no centro do solenoide? Bem, parece que o problema nos dá mais informação do que a gente precisa, né? Porque, na verdade, eu não preciso saber o diâmetro desse solenoide. Né? Esse valor ele não aparece no cálculo do meu campo magnético. Mas o fato de eu ter agora 5 camadas, isso modifica um pouco essa densidade do solenoide aqui, ok? Essa densidade de espiras. Bem, então, o que a gente tem que observar é que nesse problema o relevante é saber que a gente tem 5 camadas de espiras, cada uma das camadas tem 850 espiras. Esse aqui é o campo magnético produzido por um solenoide que tem uma só camada de espiras. Mas o fato delas formarem várias camadas não é relevante porque, como eu falei, na fórmula aqui, né, na fórmula para o campo magnético, não aparece nenhum parâmetro geométrico do solenoide, como, por exemplo, o diâmetro dele. Então, a gente precisa só ter cuidado para que a gente tenha que levar em conta que ele tem 5 camadas, mas que não tem nenhuma referência ao diâmetro da espira. Então, jogando, né, os valores na fórmula do solenoide, né, eu tenho esse valor, né, esses cálculos, e aqui vem o fato de que eu tenho 5 camadas e que cada uma delas com 850 espiras.
Essa é uma aplicaçãozinha muito simples, mas é interessante observar, né, que aqui a gente não tem uma dependência no tamanho da espira, quer dizer, do solenoide, ok? Bom, um solenoide, quando você pega um solenoide e enrola ele numa forma como essa de cá, você forma o que a gente chama de um toroide. Um toroide é um dispositivo também de produção de campo magnético, mas no caso de um toroide, o campo magnético ele não é necessariamente constante, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E toroides são muito usados em transformadores, em dispositivos elétricos ou eletrônicos de um modo geral. Quando eu faço um corte e observo o corte desse toroide, eu tenho um desenho que é mais ou menos assim. Né? As correntes elas saem aqui nessa camada externa e entram nessa camada interna aqui dos condutores. Pela regra da mão direita, a gente percebe que o campo ele tem esse sentido horário aqui assim, ok? Bom, um toroide ideal, novamente, né, ele não tem campo magnético no seu exterior, né, como um solenoide. E também a gente pode dizer, pelo cálculo que a gente vai fazer agora, que o campo magnético ele não é uniforme, ele não é homogêneo no interior do solenoide, ok? Bem, para isso o que a gente precisa é usar novamente a lei de Ampère, né, escolhendo uma amperiana que simplifique esse integrando aqui. Se a gente escolher uma amperiana que está representada aqui por essa linha azul, a gente percebe que o ds ele é colinear ao bs. Então o cálculo dessa integral fica extremamente simples. Né? O que eu preciso do lado esquerdo? Eu preciso somente do raio dessa amperiana. Então eu tenho que B, que é o mesmo em qualquer ponto nessa amperiana, multiplicado por 2πr, agora vai ser, né, μ0 vezes a quantidade de corrente que está envolvida por esse contorno. Né? Aqui então, se esse meu toroide ele tem N condutores passando aqui, do meu lado direito, da minha lei de Ampère, eu tenho simplesmente μ0 e N. Ok? Então nós podemos explicitar agora o B, e eu tenho que o B de um toroide é dado por essa expressão aqui. Observem que ele não é homogêneo, tá? Ele tem uma dependência com R. Ok? Bom, eu gostaria agora de fazer esse problema, que é o problema de obter o campo magnético de uma espira, que está representada aqui, né? Ela tem um raio R, ela é percorrida por uma certa corrente I, e eu quero calcular isso, o campo magnético dessa espira, em um ponto P que está situado a uma distância Z, né, sobre o eixo da espira. Então a gente tem o plano da espira aqui, numa certa distância Z, eu tenho um determinado ponto P e eu quero calcular o meu campo magnético nesse ponto P. Na aula passada ou na anterior, nós fizemos o cálculo de um campo magnético de um arco de circunferência e depois fechamos esse arco de circunferência para formar uma espira e calculamos o campo magnético, então, no centro da espira. Né? É um cálculo bastante simples, usando a lei de Biot-Savart. Okay? Mas nesse caso aqui, né, o que a gente usa para calcular o campo magnético nesse ponto P, que está fora do centro da espira? Nós temos, né, a lei de Biot-Savart e nós temos à nossa disposição a lei de Ampère. Okay? Agora, a lei de Ampère ela só tem vantagem realmente se eu puder encontrar um contorno fechado que passa por esse ponto P, engloba uma certa quantidade de correntes e, ao mesmo tempo, simplifica esse integrando aqui. E observem, pelas linhas de campo dessa espira, que eu não consigo encontrar nenhum tipo de contorno que simplifique esse meu integrando aqui. Né? Por quê? Porque as linhas elas não são simétricas, nota bem. Elas não são simétricas a um contorno que passe pelo ponto P. Isso faz com que, né, a lei de Ampère, nesse caso específico, né, não possa ser usado com tanta facilidade quanto a lei de Biot-Savart. Ok? Bom, agora para usar a lei de Biot-Savart, eu fiz agora um desenho da lateral da espira. Então eu fiz um corte na espira, né, a corrente ela sai por aqui e entra por aqui, e essa corrente aqui ela produz no ponto P um campo magnético que está sendo dado por esse vetorzinho aqui.
pela lei de Biot-Savart, né, nós sabemos que o ângulo entre esse vetor dB e esse vetor Rzinho aqui é um ângulo de 90 graus. Né? Esse ângulo aqui ele é sempre perpendicular ao dB e esse ângulo aqui também é sempre perpendicular ao dB. Ok? Então, quando a gente analisa, né, o que nós temos que fazer ao integrar sobre toda a espira, a gente vai perceber que as componentes horizontais dos campos magnéticos elas vão se cancelar. Né? Quando eu pegar agora um elemento de corrente do lado de cá, né, esse campo, né, ele vai estar apontado nessa direção e vai se cancelar com a componente horizontal. Então, no fundo, o que a gente observa que as componentes que são perpendiculares ao eixo do anel de cargas, ou da espira, eles se cancelam, e nós temos que somar somente as componentes que são paralelas aqui ao eixo dessa minha espira. Ok? Então, nós temos que o meu campo ele vai ser somente a integração desse B, que eu representei como B paralelo, que é essa componentezinha aqui. Ok? Agora, a lei de Biot-Savart, ela nos dá que nós temos esse dB aqui. Né? É só jogar os valores aqui que eu tenho esse meu dB aqui. Ok? Agora, o dB paralelo, né, paralelo ao eixo, ele é dado pelo dB, que é esse valor aqui, cosseno do ângulo alfa. Né? Esse é o ângulozinho alfa aqui. Certo? Então, ele é essa projeção desse vetor na direção do eixo do anel. Ok? Bem, então, né, juntando essas duas fórmulas, essa fórmula jogando aqui, a gente tem que o dB paralelo é dado por isso, e né, colocando então os parâmetros que foram dados no problema, né, como o R, que é o raio da espira, o Z, que é a distância ao ponto em questão, né, e o cosseno alfa, nós podemos montar a integração, integrar ela ao longo de todo o contorno dessa espira. Então, fazendo esse cálculo, é um cálculo muito simples, nós temos que o B, que é o campo magnético, ele vai ser dado por essa expressão aqui. Ok? Bem, vamos estudar um pouquinho alguns limites dessa expressão. Então, eu tenho essa expressão então é o valor do campo magnético nesse ponto, e eu gostaria agora de entender o que acontece quando o meu Z é muito maior do que R. Então, eu vou pegar agora o ponto Z, né, o ponto P, e colocar lá no infinito. Né? Ou seja, eu vou fazer a espira muito pequenininha. Quando eu faço isso, essa expressão ela tem um limite que é dado aproximadamente por esse valor aqui. Né? Então, ele vai depender do inverso de Z3. Ok? Bem, nós vimos numa aula passada a definição de uma grandeza física chamada momento magnético. E, relembrando o que é o momento magnético, né, ele é basicamente a corrente multiplicado por uma área. Aqui eu coloquei um número N para generalizar isso aqui na aplicação de solenoides. Né? No caso em questão que nós estamos resolvendo aqui, esse N é igual a 1, ok? Porque eu só tenho uma espira. Mas se eu tivesse mais espiras, o momento magnético de N espiras colineares seria dado por essa expressão aqui. Então, escrevendo essa expressão, né, dessa forma, lembrando que o A, né, ele é a área da espira e o A ele é um vetor perpendicular à área da espira. Então, isso faz com que o meu vetor momento magnético, no caso dessa espira, aponte nessa direção aqui. Ok? Jogando, então, né, o campo magnético calculado, então, a partir de uma área da espira, ou seja, eu peguei essa expressão, sabendo que a minha espira é circular, eu multipliquei e dividi por 2π, e aí eu obtive aqui o NiA, que é o meu momento magnético. E aí eu posso escrever o meu vetor campo magnético produzido por essa espira, né, como proporcional a esse vetor momento magnético aqui. Né? Lembrando que a gente está nesse limite no qual o Z é muito maior do que R. Né? A gente poderia ter feito um cálculo semelhante para cá, né, multiplicando e dividindo por 2π, e colocar nessa expressão o momento magnético. Né? Mas essa aqui é mais interessante porque a gente observa, né, né, que a gente tem uma queda com Z3 aqui. Ok?
Bem, pessoal, então eu acho que com relação a campos magnéticos produzidos por corrente, esses aí são os pontos relevantes. E na próxima aula a gente vai começar a ver indução e indutância, ok? Então, até mais.